Olá pessoal, eu sou Alexandre de Tarso Machado, dando sequência à nossa disciplina de angiologia. Hoje a gente vai falar de punção vascular, de artéria, de veia, mas também vou comentar outras punções de um abscesso, de vias biliares, né? Não são estruturas que têm sangue, mas podem ser puncionadas para fazer uma drenagem, fazer um cateterismo biliar para uma colangiografia, por exemplo. E as técnicas básicas da cirurgia endovascular, de cateterismo, de angioplastia, de posicionamento de stent. É um assunto interessante, pois isso envolve várias especialidades, né? Tem associação nesses procedimentos endovasculares com a urologia, com a ginecologia, com a oncologia, com a própria cirurgia vascular. Então é um assunto interessante para vocês saberem dessas interfaces e mais do que isso, né, o princípio dessas punções e desses procedimentos. A punção que a gente tem que falar é essa punção que a gente descreve como técnica de Seldinger, desenvolvido por uma pessoa chamada Seldinger. Então a gente fala punção a Seldinger. E ela se baseia nessas três coisas: é punção, refluxo e fio guia. São três etapas que se baseia essa punção, então, essa punção a Seldinger. A punção propriamente dita com agulha, um refluxo, quando essa agulha está no interior do vaso, tem um refluxo de sangue, mas poderia ser um refluxo de bile, significa que isso aqui era uma via biliar. Uma vez que tem um refluxo, se passa um fio guia mole, que ele não vai traumatizar essa estrutura aqui dentro, e essa agulha então de metal rígida é tirada e substituída por um material adequado, né, que pode fazer uma navegação naquela estrutura. Então, se for uma artéria, então a gente coloca um catéter para fazer um cateterismo da artéria coronária, um cateterismo da artéria carótida, um cateterismo da artéria hepática. Então, o princípio é o mesmo. Esse acesso vai ser um acesso com a punção, tudo começa com essa punção, com essa técnica que é a punção, a primeira etapa, a transfixação de um vaso da parede anterior, poderia ser, não precisaria transfixar a parede posterior, nesse exemplo aqui, uma parede anterior, por exemplo, dava certo, até com menos complicações. Um refluxo, uma vez que está refluindo, a gente sabe que está dentro da estrutura, e se passa um fio guia. Então, é isso aqui. Tem dois tipos de fazer a punção. Aqui estou dando exemplo de artérias, está tendo um refluxo de sangue. Uma punção com uma agulha direto. Então, a gente punciona, volta sangue. Aqui foi uma punção só da parede anterior, não transfixou a parede de baixo. É uma técnica até mais segura. Uma complicação vai envolver só esse ponto, não os dois pontos, né? Diferente do slide anterior. Punção, refluxo, passa o fio guia e tira essa agulha. Uma outra forma de fazer isso é com o gelco. O gelco é uma agulha encapada, uma agulha como essa, de metal, encapada com material plástico, né? Então se punciona, tem um refluxo, introduz esse gel com essa parte de plástico para dentro do vaso, é o que se faz nos acessos para medicamento nos hospitais, né? Acesso venoso periférico para o membro superior, no braço, por exemplo. Se faz muito esse acesso aqui com gelco. Esse material aqui é uma agulha e o nome comercial é gelco. Se usa muito, então a gente fala dessa forma, né? Então uma punção com gelco. Então essa parte mole de plástico, ela é introduzida, então você faz um cateterismo sem o fio guia por enquanto e depois aí sim passa o fio guia para cateterizar esse vaso. Aqui vocês percebem que essa etapa pode trazer riscos de dissecção, porque ele vai ser introduzido sem um fio guia, sem um caminho. Então muitas vezes se disseca, se perde esse acesso nessa etapa. Essa técnica aqui, direto, refluxo, fio guia, ela é mais segura, porque você vai passar um material bem fino, atraumático, ele não tem condição de secar. Na verdade, o risco de dissecção, de machucar esse vaso, o fio guia não tomar o caminho certo, é bem menor, né, do que essa outra forma aqui. Mas são duas formas muito utilizadas, apesar desse risco maior, mas ainda é seguro, fazendo com a técnica adequada,
refluxo, se introduz o gelco e passa o fio guia e chegou no mesmo ponto. São os mais utilizados para a gente. Essa técnica, então, foi descrita em 1953, né, por Seldinger, uma técnica que revolucionou os procedimentos percutâneos, procedimentos endovasculares. Isso deu muito mais segurança aos procedimentos, né? Antes não tinha esse fio guia passando numa agulha, então era uma técnica mais grosseira que podia dissecar. Era uma punção e daí já passava o material. Você não tinha certeza se aquele material estava dentro da luz de um vaso, se funcionava vasos calibrosos naquela época, como a própria aorta, era uma punção direta da aorta. Então os materiais não eram tão finos, não existia uma tecnologia para, como a gente tem hoje, de catéteres bem finos, com a punção da artéria radial, né, no punho, uma artéria de 3, 4 milímetros, por exemplo. Não existiam esses materiais para fazer aquilo naquela época. Então foi uma grande revolução essa punção a Seldinger, que aconteceu então em 1953. Os locais de punção, né, os sítios de punção mais comuns arteriais, porque a veia também pode ser puncionada dependendo do interesse de tratamento, né, dependendo da conduta a ser feita, pode ser veia, para infusão de medicamentos, por exemplo, nutrição parenteral, ou artéria. Aqui estou falando de cateterismo arterial para doenças arteriais, tá bom? Então é importante separar isso. Os principais locais de punção estão marcados aqui, ó, as artérias femorais, a artéria radial ou ulnar, mais a radial, a artéria braquial, e desses quatro aqui, o menos usado é a artéria axilar, no braço, ou a artéria braquial próximo da axila. Né? Isso aqui tem um raciocínio. O raciocínio, por que são esses? São artérias mais superficiais, a artéria que a gente consegue palpar o pulso, então a gente consegue localizar a punção. E são artérias que têm um anteparo ósseo, artérias que eu posso comprimir depois, de feitas a punção, comprimir entre os nossos dedos e fica um osso atrás, no caso aqui a cabeça do fêmur, por exemplo, fica atrás, a artéria no meio, e a nossa compressão manual, né, os dedos, fica comprimindo essa artéria naquele anteparo ósseo. Então a gente consegue segurar aquela artéria, consegue comprimir aquela artéria. Então isso é importante. A artéria braquial, nesse ponto aqui, ela fica longe do úmero, um pouco mais afastada, tem músculo, tem musculatura, tem tecido mole entre o úmero e a artéria. E tem mais tecido mole entre a artéria e a pele, onde se faz a compressão. Então é o local que dá mais hematoma, porque esse anteparo está longe, né? Então a gente pode comprimir e a artéria escorregar, deslocar um pouquinho para trás, para o lado, e essa compressão não ser tão eficiente. Mas ainda dá certo. Né? Outras artérias são mais profundas, mais difíceis de palpar e de localizar. A artéria braquial aqui no nível do cotovelo é uma boa artéria para punção. E a artéria radial é uma excelente artéria também para punção, para compressão. O problema dessa artéria aqui é o calibre. Aqui é uma artéria fina, de 3 milímetros, 4 milímetros no máximo. É uma artéria, nem 4 milímetros acho que chega essa artéria. Então os materiais, o catéter, o material fica restrito. A gente não pode usar material calibroso, dependendo da doença que a gente for tratar aqui dentro, um aneurisma, uma angioplastia de artéria femoral, dependendo desse material, do calibre, a gente não consegue passar pela artéria radial. Aí necessariamente tem que ser um outro acesso. Daí o acesso femoral é o mais usado, é quase que o dia a dia. Ele é uma artéria bem calibrosa, essa artéria ilíaca, ela tem mais ou menos 8 milímetros de tamanho, o dobro dessa artéria aqui. Então os materiais passam subindo aqui para tratar doenças arteriais nesse trajeto de punção, ou os membros inferiores no trajeto retrógrado, né? O trajeto de punção para baixo, na verdade, anterógrado ao fluxo arterial. O fluxo desce, então é a punção anterógrada. Se o fluxo então desce e eu punciono ao contrário do fluxo, essa punção arterial chama retrógrada, ok? Isso é diferente, porque os materiais, se eu puncionar para cima, só vão as coisas para cima e para a perna contralateral. Eu posso subir aqui na aorta e descer para a perna contralateral. Mas se eu puncionar para cima,
eu não vou conseguir acessar essa perna aqui direita, a perna da punção. Só a perna esquerda, porque o caminho vai. Ok? Então, o que eu quis dizer de compressão é isso. Existe uma facilidade de compressão naqueles vasos mais usados. Então, no caso, tem a cabeça do fêmur, a pele e a artéria femoral fica aqui. Então, se a gente fez uma punção, vai ter um furo, um orifício aqui, a gente pode comprimir por 10 minutos, 15 minutos, de uma forma bem eficiente. Não só os acessos vasculares, né? Eu mostrei de artéria, comentei que veia pode ser puncionada também, as veias do membro superior para medicamento, veias de acesso central, jugular, subclávia, né? São usados. Mas também outras estruturas, por exemplo, aqui está mostrando as vias biliares, um fígado, o azul aqui, vias biliares, então uma punção de vias biliares, tem a mesma coisa, a Seldinger, vem uma agulha, punciona, reflui no caso bile, se passa um fio guia, se põe um catéter e aqui se fez uma colangiografia, então desenhou aqui as vias biliares. No caso tem um tumor, tem um câncer crescendo aqui no meio e essa via biliar está segmentada, tem um pedaço para cá, um pedaço para cá, ela não é uma árvore completa, que vem um tronco e saem os galhos. Está faltando um pedaço aqui. Essa falta, a sensação de está faltando alguma coisa, é o câncer que está obstruindo. Então a gente faz um diagnóstico dessa forma. Sistema renal, sistema urinário, né, na verdade, você faz a mesma coisa. Você usa uma agulha, punciona o rim, né, a parte onde tem urina, a pelve renal, se punciona, vai ter um refluxo de urina, se passa um fio guia, se passa um introdutor, que é esse tubo, para depois a pessoa passar um uroscópio, um material por dentro. Mas tudo começou para enxergar, para identificar, né, doenças urinárias aqui, mas tudo foi por uma punção a Seldinger. Então essa punção pode ser de várias coisas, não só de vasos, pode ser de várias estruturas. Um abscesso também pode fazer uma punção a Seldinger, começa com a punção, reflui pus, passa um fio guia, depois desse fio guia coloca um dreno para drenar aquele pus, uma loja, uma coleção abdominal, por exemplo, tá? O cateterismo, então, é o ato de usar o catéter para poder fazer um procedimento de diagnóstico ou um procedimento terapêutico, uma angioplastia, abertura de um vaso, ou uma embolização, que é uma oclusão proposital de um fluxo sanguíneo. A gente pode embolizar um tumor de fígado, por exemplo. A gente vai provocar isquemia com necrose. Isso é proposital. A gente infarta aquele tumor para ele necrosar. Então, esses cateterismos podem ser então terapêuticos, fazendo angioplastia ou embolização, por exemplo. O que eu falei de punção retrógrada ou anterógrada, se for uma artéria, o fluxo da artéria desce, sentido para os pés. Essa punção aqui é contra o fluxo, uma punção retrógrada. Então, se eu fizer essa punção, eu tenho acesso a todo o sistema arterial dessa pessoa. Eu posso fazer um cateterismo de carótida, cateterismo de coronária, cateterismo hepático, até o cateterismo da outra perna, da perna direita, eu consigo fazer. Mas não faço dessa perna esquerda aqui. Se quiser fazer um cateterismo dessa perna esquerda, ou eu punciono retrógrado da direita e levo o catéter lá nessa perna esquerda, ou eu punciono para baixo, nessa perna esquerda aqui, puncionado para baixo. No caso de uma artéria, uma punção anterógrada, sentido do fluxo. Aí eu vou lá na obstrução, por exemplo, que eu quero tratar, no aneurisma, por exemplo, que eu quero tratar. Então essa posição muda, se eu vou fazer procedimentos para cima da punção ou se eu vou fazer procedimentos para baixo da punção. Então isso muda. O que se usa para o cateterismo são os catéteres. E eles são vários, tem vários catéteres, mostrei aqui 7 catéteres, né? Mas existem dezenas de catéteres. Muitas formas parecidas com essa, ou até mais diferentes ainda. E cada mudança de forma, cada situação é uma situação de bifurcação, de ramificação. Tem artérias que se ramificam em 90 graus, parecido com isso, numa artéria pequena. Tem a aorta, por exemplo, que é um vaso grande e tem um vaso que se ramifica
também em 90 graus, mas ele tem que estar montado numa horta, ele cabe dentro de um vaso grande, aqui cabe dentro de um vaso pequeno. Tem umas situações que precisa de um cateter dessa posição para fazer o cateterismo. Tronco celíaco, por exemplo, se usa muito, né? Um cateter com essa forma. Cada forma eu vou precisar para fazer um cateterismo específico. Isso eu dependo desses catéteres, né? O sucesso do cateterismo depende de você ter os materiais certos. Além do catéter, tem o fio guia que passa por dentro do catéter. Também tem duas formas básicas. Uma forma em J, aqui é o começo dele, uma ponta. Ele pode ter até uns 2 a 3 metros. E aqui volta a ponta da frente, né? A ponta proximal é um J. E a ponta de trás, onde a gente manipula, é a ponta reta, né? Mais dura, mais reta, para a gente girar essa ponta. E lá no paciente que está lá dentro, que é essa aqui em J, girar também respondendo ao nosso comando de giro aqui. Aqui é a mesma coisa, né? O fio guia começa aqui atrás, é a ponta distal, onde está seguro, está fora do paciente. E essa ponta J é a ponta de dentro. Então a gente tem catéteres com ponta J e catéteres com ponta curva. Não, catéteres não, desculpa aqui são fios guias, né? Fios guias de ponta J, fios guias de ponta curva. De uma forma semelhante ao cateter, a gente pode girar, tanto o cateter quanto o fio guia, a gente pode girar e mudar essa ponta aqui de posição. Aqui ela está apontado para a esquerda do paciente, né? Mas a nossa direita aqui da tela. A gente pode girar e virar essa ponta aqui para o lado esquerdo da tela. Então, se a gente tem uma bifurcação, a gente quer ir para o lado aqui direito da tela, a gente vai, gira e aponta para essa situação e a gente depois segue o caminho. Se a gente quer para o outro lado, a gente vai girar essa ponta e ela vai para o outro lado. Vou ter mais slides para mostrar isso para vocês. Os fios guias têm uma alma, ele tem um interior dele, que tem uma parte que é bem variável. Esse tamanho aqui, ó, ele pode ser de 2 centímetros, de 10 centímetros, de 20 centímetros. Então deixa uma ponta bem mole. Quanto mais longa essa parte aqui fina, mais mole é a ponta dele. Então tem fios guias que são muitos centímetros de ponta mole, por exemplo, vai servir para cateterismo cerebral, cateterismo hepático. Esses outros que têm uma ponta mole, uma ponta pequena dessa situação, 2 centímetros só, 1 centímetro e pouco, isso serve para fazer uma angioplastia da perna, por exemplo, né, do membro inferior. Vai ter depois uma outra alma, né, um outro conteúdo aqui de material de liga, de material que vai dar uma dureza nesse fio guia. Isso também é variável, tem fios guias mais rígidos, mais duros, tem fios guias mais moles, não só a ponta, o corpo dele, né? Ele é coberto ainda por essa, eu estou mostrando aqui essa cor preta aqui, é uma camada hidrofílica, né? Uma camada que escorrega, que deixa o fio escorregadio. Então se faz um cateterismo mais ou menos dessa forma. Aqui é a punção, é um ato de punção. Tem um introdutor, vai ser como se fosse um catéter de 20 centímetros, um catéter pequeno. Ele só está servindo para fazer o acesso, mas o princípio é o mesmo. O fio guia vai por dentro dessa estrutura aqui, do introdutor. Mas pode pensar que é um catéter pequeno, o fio guia vai dentro dessa estrutura e dentro do vaso a gente controla a subida dele, sem traumatizar, sem machucar, né? Sem dissecar essas artérias, esses vasos que estão sendo feitos cateterismo. Existem daí os catéteres balão, né? São os balões. É um catéter, basicamente é um catéter, mas na ponta de um catéter existe uma estrutura de que pode ser insuflada. Então existe então uma via alternativa, uma via aqui que vai ser alternativa, que se eu injetar um soro, algum líquido, preferencialmente a gente usa líquido, esse líquido vai insuflar esse balão. Se eu aspiro, ele murcha, ele fica fechado, fino, igual um catéter. Se eu injeto, ele aspira. Isso que é fazer angioplastia. A gente posiciona esse material numa lesão e injeta o soro, né, sob pressão, e esse balão abre, fazendo a angioplastia. Tem várias formas, tem vários modelos de catéter balão, né? Tem alguns que não deram certo, por exemplo, esse aqui que era um balão de crioplastia.
Se acreditava que ao fazer essa crioplastia com gelo, né, com uma temperatura baixa, esse endotélio iria, a ser tratado na angioplastia, iria necrosar, morrer e não teria recidiva daí de uma reestenose, uma futura estenose durante a evolução, durante ao longo da vida do paciente. Mas não deu muito certo, é só para mostrar que tem variações. Existe um balão que chama cutting balloon, é um balão que tem umas lâminas, 4 lâminas fininhas, 1 milímetro, bem fininha, que ela serve para quebrar uma fibrose. Então, uma estenose que não é de placa de aterosclerose, mas sim de uma fibrose, uma cicatriz, após uma cirurgia, por exemplo, tem uma anastomose de vaso, uma anastomose arterial, uma situação de punção, múltiplas punções, um paciente foi necessário fazer essas punções para acesso venoso e aquela cicatriz, ela houve uma complicação de estenose, difícil abrir com um balão simples, pode então usar um cutting balão, um balão como esse, rasgar aquela fibrose para ir conseguir abrir. Se não fosse assim, aquela fibrose é tão elástica que a gente usa um balão simples e ela dilata, mas murcha o balão, ela volta. A gente dilata, ele aceita a dilatação, murcha o balão, volta. Então precisa às vezes cortar aquela cicatriz, aquela fibrose. Então é um material especial, não é usado no dia a dia, mas ele existe. O material do dia a dia que a gente faz a angioplastia é o balão comum. Ele é chamado de não complacente. Isso significa que não dilata muito igual uma bexiga, um silicone. Ele fica redondo, ele tem esses diâmetros ovalados assim, e é previsto o tamanho dele. A variação é pequena, 10% de variação só. Se ele fala que tem 7 milímetros, né, de distância, de diâmetro, o calibre dele, ele trata 7 milímetros, significa que ele vai abrir até 7, no máximo 8 milímetros, mesmo fazendo muita força. Se fizer mais força do que isso, ele estoura. Ele não vai para 10 milímetros, igual uma bexiga iria crescendo, crescendo, crescendo. Um pneu vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele, então é um balão que a gente chama não complacente. Ele não tem essa capacidade de ficar crescendo, aumentando o diâmetro. Mas ele sim fica duro. Cada vez mais que eu vou dando pressão nele, fica mais duro. E isso abre as placas. As placas de aterosclerose, que tem cálcio nessas placas, elas são fragmentadas, então, com esses balões não complacentes. Tá? Stents são materiais que mantêm a luz daquele vaso pérvias, abertas. Então, a gente, além de angioplastar, de abrir, ele permite manter aberto, como se fosse um túnel, né? Uma ajuda aí com uma força radial, uma mola que tem uma força radial, uma força que mantém aberto aquela lesão de uma placa, por exemplo, de aterosclerose. Muitas vezes a doença lá, a aterosclerótica, é extensa. Então a gente abre com balão, depois que abre, a gente percebe que aquela placa se fecha de novo, né? Ela cai. Então a indicação é colocar um stent. Tem 2 tipos de stents. Eles vêm em catéteres também, tem um fechado. Esse aqui é montado em cima de um balão. Então existe um balão aqui por trás, aqui por baixo. E é um stent montado, ele está por cima dele, amassado. Quando abrir o balão, ele abre. Esse outro aqui é o stent que está amassado dentro de um catéter. Na hora que eu desencapo, eu solto a capa desse catéter aqui, o stent começa a abrir. Ele tem uma memória, ele é feito de nitinol, ele parece uma mola, né? Eu vou abrindo, eu vou puxando essa capa aqui, lá por trás, vou puxando, ele vai abrindo, vou puxando, ele vai abrindo e ele fica aberto depois. Se apertar ele, colocar em dobras do cotovelo, do joelho, onde tem dobras, por exemplo, ele vai aceitar essa dobra. Quando a pessoa esticar o membro, ele volta a tomar a forma normal dele. Ele tem essa característica, né? Ele pode ser colocado em locais de dobra. Esse outro não, esse outro está montado no balão. Eu vou insuflar um balão. Ao insuflar um balão, ele vai ser insuflado junto, ele vai ser moldado. Murcha o balão, se retira o balão e ele fica lá. Esse material é diferente. Esse material ele dá mais dureza, mais força radial, é mais duro do que esse material, mas ele não pode ficar em dobra. Se colocar um material desse numa dobra, a primeira, colocar na artéria poplítea, por exemplo, a artéria do joelho,
Se colocar um material desse na artéria do joelho e a pessoa dobrar o joelho, esse material amassa, igual uma latinha de refrigerante, ela amassa. Depois ela não desamassa sozinha. Aqui, não, ele permite isso. Ele é autoexpansível, ele tem uma memória, como se fosse uma mola, daí, uma mola com esse formato, dessa forma toda. E a pessoa pode dobrar, e quando ela volta à posição, né, de retificação daquele membro, da perna, o stent volta à posição dele. Então, esse stent aqui tem essas características, mas não é tão duro, a força radial que a gente fala não é tão grande quanto a desse aqui. Então, a gente tem que escolher, existe esses dois por conta disso. Quando eu quero uma força radial grande, existe uma doença, uma placa muito dura que exige uma força radial maior, mas o local permita isso também, não é o local de dobra, eu vou escolher um stent balão expansível. Agora, se é um local de dobra, eu vou ter que escolher um stent, esse aqui é expansível balão, né? Se for um local de dobra, eu vou ter que escolher um stent autoexpansível. Tá? Vai ser as indicações básicas aqui. O stent, então, balão expansível, ele funciona dessa forma. Tem amarelo aqui, uma estenose, deixando uma luz bem fina, esse tom mais claro aqui. Então, o balão é posicionado nesse local, é insuflado, ele tem essa característica de insuflar de fora para dentro, mas vai insuflando, vai abrindo esse stent, o stent fica aberto, o balão é murcho e sai, depois a gente tira esse balão ficando só o stent. O balão então é murcho e fica o stent. Eles podem ser ainda esses stents não revestidos, que é o normal, o dia a dia, né? Esses stents que eu falei, todos que a gente comentou, são não revestidos, o sangue passa, se tiver um ramo aqui, por exemplo, uma aorta com artéria renal. Então, se colocar isso sobre o orifício, né, a origem da artéria renal, o sangue passa para a artéria renal. Eu não vou impedir esse fluxo para a artéria renal. Ele vai ficar na aorta e a artéria renal está mantido o fluxo dela. Esse aqui é um stent revestido. Basicamente, é essa estrutura com esse revestimento aqui, ó. Esse revestimento faz o que eu falei, só de uma forma diferente, né? Ele faz com que o fluxo não passe nos ramos. O sangue entra aqui e sai lá na parte distal desse tubo. Então, é um stent que a gente usa para tratar aneurismas. Tem um vaso dilatado, então imagine que tem uma dilatação da aorta, tá bem dilatada, bem grande aqui. E eu vou colocar esse stent, o sangue vai entrar por aqui, vai sair na parte de baixo dele e o sangue não vai passar por essa dilatação. Pode ser também uma fístula, um machucado na aorta, um trauma que houve uma fissura no vaso, né? Uma perfuração daquele vaso. Põe o stent revestido. O sangue entra, só sai lá embaixo e vai fechar, se fosse aquele machucado, aquela fístula, aquele sangramento estava nesse ponto aqui, por exemplo, de um vaso, o sangue não vai entrar naquele machucado, naquela lesão. Então a gente vai excluir aquele ponto. Com relação aos cateterismos, então o catéter, aqui é uma aorta, por exemplo, uma artéria renal, tem uma característica bem parecida com isso, apesar de ter variações, a artéria renal algumas vezes ela sai com o ângulo bem fechado, o rim está aqui embaixo, a artéria renal então inclinada para baixo, mas muitas vezes ela sai em ângulo reto, então eu preciso de um catéter mais ou menos com essa forma, para eu poder controlar a saída do fio guia, eu vou descendo o catéter, percebo que o catéter está no wash da artéria renal, daí eu passo um fio guia e depois sobre o fio guia eu empurro o catéter. Então é assim que a gente faz o cateterismo, mas esse catéter agora vai estar na artéria renal, a gente faz uma arteriografia renal. E esse catéter foi para o empurrar, cateterismo anterógrado. Eu empurro o catéter, ele vai. Existe o cateterismo retrógrado, existe um material que é esse, um catéter que tem essa curva, mas ele serve para a artéria renal também. No caso do ângulo reto, eu posso ter a opção de escolher um ou outro. E quando eu acho a origem dessa artéria renal, que eu estou dando exemplo, ao invés de eu empurrar o catéter, eu puxo o catéter. É um movimento diferente. Ao puxar o catéter, essa ponta aqui entra. Então é uma forma de cateterismo retrógrado.
E essa artéria renal, muitas vezes que eu falei que ela é inclinada, o rim está mais para baixo, esse catéter vai muito bem para isso, né? É um catéter que tem essa forma que vai bem numa artéria angulada, que sai com um ângulo muito fechado. Então, é um catéter que eu escolho nessas horas. Tem outros tipos de catéter, né? Tem um catéter que vai ter um catéter aqui multiperfurado, que ao injetar nele vai sair vários por esse orifício, vai ser vários fluxos, vários jatos, que a gente pode fazer a fibrinólise, jogar um medicamento fibrinolítico numa trombose ao longo entre essa marca e essa outra marca tem vários furos. Então vou posicionar esse cateter, essas duas marcas numa artéria que está numa veia, muitas vezes é veia que a gente usa pela trombose venosa profunda. A gente posiciona esse cateter e injeta esse fibrinolítico, esse remédio, para dissolver aquele trombo. Tem catéter que é de resgate, né? Um catéter que tem a forma de uma alça. Em inglês se chama snare, alça. Então tem vários modelos, tem uma alça de lado, tem uma alça de frente, tem esse aqui chama basket, cesta, tipo basket. O pessoal da endoscopia usa muito também nos procedimentos endoscópicos para tirar cálculo. Mas aqui a gente pegou um emprestado deles para tirar cálculo também, mas por acesso percutâneo. A gente punciona a Seldinger, a agulha, a via biliar, se coloca um introdutor. Depois a gente usa um catéter desse para buscar, para movimentar cálculos, por exemplo, tirar ele do lugar que estava impactando, ou até tirar de uma forma percutânea, fragmentar o cálculo. Aqui laçar um corpo estranho, laçar, por exemplo, um pedaço de catéter. Tem pacientes que têm indicação de usar catéter por vários meses. E a ponta daquele catéter de diálise, por exemplo, ele pode fragmentar e embolizar lá para a artéria pulmonar. Então, a gente vai com um catéter desse, lá na artéria pulmonar, laça a ponta daquele catéter, né, que foi embolizado, e resgata ele, tira, sem necessidade de uma cirurgia. Então tem vários modelos para a gente adequar aquela situação que está acontecendo, mas para resgate, para buscar alguma coisa, para retirar alguma coisa, para mover alguma coisa. Catéter com multifuro para injetar medicamento fibrinolítico, né? E tem vários outros catéteres ainda que a gente nem comentou aqui. A gente comentou os básicos para esses princípios básicos de cirurgia endovascular. Pessoal, então é isso, né? São ideias iniciais para vocês saberem o que é cateterismo, não é só cardíaco, né? Cateterismo significa o uso de catéter, pode ser para carótida, pode ser para veia, cateterismo venoso da glândula suprarrenal. A gente vai lá na veia suprarrenal e aspira sangue para dosar hormônio. É um cateterismo de veia suprarrenal, tá? Tudo isso começa com uma punção. Importante vocês guardarem que a punção de Seldinger foi uma revolução, foi um ponto importante na evolução da técnica, que ele em 1953, ao usar um fio-guia, deixou o procedimento muito mais seguro. Então, se o fio-guia não está andando, se a gente percebe que o fio-guia está duro, a gente não consegue movimentar o fio-guia, sinal que ele não está na luz daquela estrutura, na luz vascular. Então, a gente interrompe, a gente não força, a gente funciona de novo. Isso mudou o rumo da cirurgia endovascular. Ok? Fico à disposição de vocês mais uma vez. Tem os canais aí de contato. Muito obrigado pela atenção.